E chega mais um Seu Chute pra Fora de hoje. Hoje nós vamos falar da rodada do final de semana do Piauiense. O Vaqueiro Tricolor venceu em Pedro II. E mais, teve a vitória do São Paulo no Clássico Paulista. O Fluminense também venceu seu clássico contra o Vasco e é o novo vice-líder do Carioca. Isso e muito mais depois do intervalo aqui no Seu Chute pra Fora. O soninho não veio? Liga na TV ITT Play e vem curtir uma seleção de filmes toda a madrugada no Maratona da Noite. Socorro! Dentro da minha janela. Apollo 11 Houston, gostaríamos de um relatório da situação. Brooklyn, 1985. Uma das séries de comédia mais amadas da televisão nos anos 2000. Todo Mundo Odeia o Chris foi ao ar originalmente entre 2005 e 2009. Nos dias atuais, todo mundo continua se divertindo com essa super série. E você confere aqui na TV ITT Play. Se isso não é especial, nem quero ver quando ela exagerar. Ofertas empresariais ITT-Net. Fornecemos fibra ótica Lantilan e link dedicado. Além disso, fazemos a interligação entre filiais da sua empresa, eventos e feiras, garantindo produtividade e eficiência para o seu negócio. Assine já 3131 8000. E voltamos com Seu Chute pra Fora falando de Cariocão. Olha, ontem teve clássico no Maracanã entre Fluminense e Vasco e Flu levou a melhor. A lei do ex decidiu o clássico dos gigantes no Maracanã. O Fluminense venceu o Vasco nesse domingo por 2-0. 2 golaços de Germán Cano e agora encosta na liderança do Carioca, igualando a pontuação do Botafogo. O Vasco dominou o primeiro tempo e só não abriu o placar graças às grandes defesas do goleiro Fábio, em chances tanto de Gabriel Peck e Pedro Raul. O goleiro de 42 anos estava em uma noite iluminada e brilhou no clássico, com defesas decisivas em momentos cruciais do jogo. O Fluminense melhorou no segundo tempo e encontrava espaço, quando o cruzamento de Samuel Xavier desviou no meio da área e sobrou para o camisa 14 Cano, que não perdoou de voleio abrir o placar para o tricolor das Laranjeiras. Aos 46, o Flu encaixou o contra-ataque e Cano, do meio de campo de primeira, decidiu o jogo. O jogo tenso desde o primeiro minuto teve divididas fortes, algumas contusões e chuva de cartões amarelos para os dois lados. Germán Cano, com os 2 gols, chega a 4 gols em 2 jogos contra o Vasco, desde que deixou o São Januário. O Vasco estacionou no momento e está fora da zona de classificação para as quartas de final. O Fluminense chega aos mesmos 16 pontos e encosta no líder Botafogo, com 2 a menos de saldo que o Glorioso. O Vasco agora está na 6ª colocação, fora da zona de classificação para a fase eliminatória. Nesse momento, quem está se classificando é o Volta Redonda. No Paulista também teve clássico e no Sansão, São Paulo levou a melhor, com destaque para a dupla de Galopo e Caleri. Debaixo de muita chuva no Morumbi, o São Paulo se adaptou ao campo encharcado e venceu o Santos por 3-1. Pela 8ª rodada do Campeonato Paulista, o time da Baixada ainda teve 2 jogadores expulsos, Lucas Pires, do primeiro tempo, e João Lucas no segundo. A partida começou equilibrada, mas os donos da casa logo fizeram valer o fator campo e, apostando na bola aérea, abriram o placar. 5 minutos depois, em bola parada levantada na área, Lucas Pires tirou o gol com o braço, foi expulso e ainda deu um pênalti para o adversário que ampliou. Apesar de ter a vantagem numérica e ficar mais com a bola, o clube da capital não pressionou o adversário no restante da primeira etapa. No intervalo, Ceni fez 3 alterações e Helman fez uma troca para o Santos.
Mas o cenário do jogo não mudou, mesmo aos 8 minutos, quando João Lucas deu uma solada em Caleri e também foi expulso. Com 2 a menos, o alvinegro se limitou basicamente a defender o restante do confronto. Olha, e nos gols, em cobrança de falta, o Wellington Rato colocou na cabeça do Caleri. Inclusive o goleiro João Paulo tentou parar a cabeçada, mas não deu. São Paulo 1 a 0. Após cabeçada de Lucas Pires de tirar a bola com o cotovelo, teve pênalti e expulsão para o santista. E na cobrança Galopo ampliou a vantagem, 2 a 0 São Paulo. No segundo tempo, Luan arriscou um chute de muito longe e a bola quicou antes de chegar ao gol. João Paulo se esticou, mas não conseguiu evitar que a bola entrasse no canto direito. São Paulo 3, Santos 0. E no final, Beraldo errou ao recuar a bola, Ian ficou com ela e o próprio centroavante cobrou no canto do goleiro sem chance para a defesa, 3 a 1 Santos. As duas equipes voltam a campo na 9ª rodada do estadual. Na quarta-feira agora, às 9h30 da noite, o Tricolor recebe o Inter de Limeira, enquanto o Peixe visita o Santo André um dia depois, na quinta, às 7h30 da noite. Olha, e depois do intervalo tem tudo sobre a rodada do final de semana do Piauiense. Não sai daí que a gente volta já já. O soninho não veio? Liga na TV ITT Play e vem curtir uma seleção de filmes toda a madrugada no Maratona da Noite. Socorro! Dentro da minha janela. Apollo 11 Houston, gostaríamos de um relatório da situação. Brooklyn, 1985. Uma das séries de comédia mais amadas da televisão nos anos 2000. Todo Mundo Odeia o Chris foi ao ar originalmente entre 2005 e 2009. Nos dias atuais, todo mundo continua se divertindo com essa super série. E você confere aqui na TV ITT Play. Se isso não é especial, nem quero ver quando ela exagerar. Ofertas empresariais ITT-Net. Fornecemos fibra ótica Lantilan e link dedicado. Além disso, fazemos a interligação entre filiais da sua empresa, eventos e feiras, garantindo produtividade e eficiência para o seu negócio. Assine já 3131 8000. Olha, estamos de volta falando da rodada do final de semana do Campeonato Piauiense. E começamos falando pela capital com o Altos. Em jogo bem disputado no estádio Albertão, na tarde desse domingo, o Altos venceu o Coriçaba por 2 a 1. Aos 13 minutos de jogo, o time altoense abriu a contagem através do artilheiro Ian, fazendo 1 a 0 para o Altos. Aos 23 tivemos um lance que poderia mudar a história do jogo. O goleiro altoense Lucas Ferreira saiu da área para disputar uma bola e cometeu falta para evitar o gol. Como era o último homem da defesa, acabou sendo expulso. O técnico Gerson Testoni tirou o Bessa de campo para escalar o goleiro reserva Vinícius. A situação ficou complicada para a equipe altoense e o Coriçaba teve 2 oportunidades para empatar o jogo e não conseguiu. Começando o segundo tempo e com apenas 1 minuto de jogo, o time de Floriano chegou ao empate com o gol de João Vitor. Entusiasmado, o alvinegro foi à frente buscando a virada, mas passou a oferecer contra-ataque para o Altos. E aos 9 minutos, lá estava Michael para jogar a bola na trave e aproveitar e fazer o segundo gol, colocando o Altos na frente por 2 a 1. Com o placar favorável, o técnico Gerson Testoni mudou o meio de campo e o ataque altoense, chegando a tirar o meio campo Michael e Ian, e deu certo para segurar a pressão adversária. Nos instantes finais, tivemos lances importantes. Jordan perdeu o terceiro gol para o Altos, o Coriçaba colocou uma bola na rede, mas não valeu por marcação de impedimento, e o Fumaça, destaque do jogo, chutou para fora
quando quase faz o terceiro gol para o Altos. No final, no Albertão, com o triunfo do Altos por 2-1. Olha, em Pedro II, o Vaqueiro venceu o Comercial por 3-0. O Fluminense realizou o 7º jogo do Campeonato Piauiense e permaneceu líder invicto. Em Pedro II, o Tricolor venceu o time de Campo Maior, o Comercial, por 3-0, com gols de Pio, Janeudo e Augusto. Olha, em Piripiri, sol forte e quente, a partida entre 4 de julho e Parnaíba terminou em mais um empate, sem gols, por 0-0. Teve até destaque para um massagista que estava deitado lá no campo, pegando sol, mas ficou assim, mais um empate para o 4 de julho, que não aproveitou a oportunidade para passar o Parnaíba na classificação, e ficou o jogo 0-0. Olha, e com isso, a classificação do Piauiense ficou como? Vamos ver, produção. Olha, em primeiro lugar do Piauiense continua o Vaqueiro Fluminense com 23 pontos. Ele tem 7 vitórias e 14 de saldo. Em segundo lugar vem o River, que não jogou na rodada e joga agora nessa rodada. Tem 18 pontos, com 5 vitórias e 14 de saldo. Em terceiro lugar, o Altos, com a vitória do final de semana, chegou a 17. Tem 5 vitórias e 9 de saldo. Em quarto, fechando a classificação para a SCN, o Parnaíba tem 14, com 3 vitórias e 7 de saldo. Em quinto, o 4 de julho, que não aproveitou a oportunidade de ter vencido o Parnaíba, empatou e continua em quinto lugar, só que com 13 pontos agora, 3 vitórias e 3 de saldo. Em sexto vem o Coriçaba, que perdeu para o Altos por 2-1, que tem 11 pontos, 3 vitórias e 3 de saldo. Na zona da degola tem um Comercial com 9 pontos, com somente 2 vitórias e 8 de saldo negativo. E o time ferroviário do Piauí, que não está participando do campeonato esse ano, por isso é um dos rebaixados e tem 0 pontos, menos 42 de saldo. Olha, e quais serão os jogos da próxima rodada do Piauiense? E começa agora quarta-feira, lá no estádio Pedro Alelaf, em Parnaíba. O Parnaíba recebe o Altos, confronto direto do terceiro e quarto lugar do Piauiense. Na quarta, também, no estádio Albertão, o River recebe o 4 de julho. E sábado, lá em Floriano, no estádio Tibério Barbosa, o Coriçaba recebe o líder Fluminense. Olha, e você não quer perder nada no nosso programa? Nos siga nas redes sociais. No Instagram é @ittplay e no YouTube, youtube.com/ittplay. Uma ótima semana, até a próxima segunda. Tchau, tchau.